Bom putinho, viu? Tem um celular aqui, acho que é do Ricardo. Ricardo, é seu? Estamos com problema na internet, mas está gravando. Tem problema? Tá. Tem hora que tá tudo bem. Muito bem. Hoje, Apocalipse 17. E a grande pergunta é: crente ou religioso? Que ali vai se separar. Ali vai estar tratando com o mundo religioso. E a gente, se tomar a decisão correta hoje, pode ser que seja o crente dali, senão vai ser o religioso. E as coisas são promessas diferentes e bem diferentes para cada um desses dois, que estão dentro da igreja. Por isso, a minha exortação. Não dá a impressão, puxa, por que ele está falando isso? Porque não adianta falar para quem está passando na rua, falar para quem está aqui dentro. E é isso que nós temos que buscar discernimento nesta noite. Ok? Vamos começar. Está aí no gatilho? Você pode apagar aí, Claudinho? Pode apagar tudo aí. Apocalipse 17, então. Apocalipse, capítulo 17. Então um dos 7 anjos que tinham 7 braças veio me dizer: venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então um Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para o deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem significado secreto: a grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava entregada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele estava a subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está assentada. Elas também são 7 reis.
5 já morreram. Um está governando e o outro ainda não apareceu. E, quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e aqueles que são fiéis. Então o anjo também lhe disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto do fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazer o que Ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Muito bem. Apocalipse 17. Cheio de enigma, de mistério. Mas temos que compreender tudo isso que já temos aprendido e encaixar as coisas. Meus irmãos, quando fala de profecia bíblica, é como se fosse uma grande coxa de retalhos, aonde nós temos várias informações, vocês têm. Só que agora nós vamos começar a juntar as pontas da coxa. As informações estão soltas, nós vamos agora uni-las, para que nós possamos começar a compreender o sentido delas juntas. Ok? Para nós introduzirmos os acontecimentos aqui, me coloca em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. E peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos cruzar esses dois textos. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Nós vamos compreender Lucas à luz de Isaías. Ok? Vamos lá. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, e consolar todos os que choram. Pode deixar aí. Eu
vou deixar a projeção de Isaías aqui, para nós compararmos o texto de Lucas na Bíblia. Ok? Lucas 4:16. Indo para Nazaré, onde fora criado, está falando de Jesus, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, esse aí. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Volta no versículo ali, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Pode virar o versículo 2, apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe isso. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Tendo fechado o livro, notem, ele leu o versículo 2 até aqui. Ele não continuou a leitura. Isso é de suma importância. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que se cumpriu? Volta no versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Está falando dele, de Jesus. Lá em Isaías, 700 anos antes. Porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados. Ministério de Jesus. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ministério de Jesus. A proclamar libertação aos cativos. E pôr em liberdade os algemados. Trouxe libertação da escravidão do pecado. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Tudo isso está falando do quê? Primeira vinda. E o dia da vingança do nosso Deus. Segunda vinda. Por isso que ele não falou. Ele está falando da primeira vinda dele. No texto de Lucas. O texto que ele está citando de Isaías, ele pulou propositalmente essa parte. Porque essa parte irá se cumprir na segunda vinda, que é o que está correndo aqui em Apocalipse. Vocês estão percebendo? O dia da vingança do nosso Deus. E consolar todos os que choram em função dos acontecimentos da tribulação. Então, aqui nós estamos trabalhando o quê? A presente era. O que é a presente era? Entre a primeira vinda e a segunda vinda. Jesus, a primeira vinda dele já ocorreu. A segunda vinda nós estamos aguardando, que são os relatos de Apocalipse. Ok? Então, diante disso, nós vamos começar agora a somar, a compreender o entendimento dos textos. E o momento da tribulação, então, é um momento de vingança, de juízo. Então, existem duas situações que a pessoa pode conhecer Jesus: na primeira vinda ou na segunda vinda. Qual deles você quer conhecer? O da primeira ou da segunda vinda? O da primeira vinda é o cordeiro. O da segunda vinda é o leão. Aquele que conhecer o cordeiro se faz nascido de novo, verdadeiramente crente. O que apenas vem à igreja é religioso, vai conhecer a segunda vinda. Não vai fazer parte do arrebatamento. Esse é o culto. Qual dia você quer conhecer?
o ano aceitável do Senhor, ou o dia da vingança do Senhor. É diante desse pano de fundo, dessa situação que nós nos encontramos aqui. Qual evento irei participar? Você tem essa resposta? Muito bem. Capítulo 17, até o capítulo 20, o Messias, o Senhor Jesus, é apresentado como vencedor, com movimentos rápidos, com ação rápida, subjugando inimigos. E uma cena cheia de alegria para aqueles que estão aguardando isso. Porque existe uma forte expectativa nas pessoas vivas naquele momento. Estão aguardando o quê? Aqueles que creem naquele momento. O momento da redenção, o momento que eles vão ser libertos, libertados daquele momento atribulado sobre a ação do inimigo. Os servos estão contemplando essa ação onipotente do nosso Senhor. E Ele está com vara de ferro. Ele vem como juiz, como rei, quebrando governantes arrogantes, como vimos ali. E esses governantes arrogantes, eles parecem mais cidadãos do inferno do que seres humanos. Porque ali está sendo tudo subjugado e julgado. Todo o sistema mundano, todas as cidades da terra, todos os cidadãos deste mundo, tudo e todos estão debaixo de juízo. Pois o Cordeiro é o leão da tribo de Judá, que vai subjugar tudo isso. É nesse momento que nós estamos. O capítulo 17, ele faz uma visão expandida dos detalhes deste momento. O capítulo 16, ele mostrou uma visão expandida das taças. Agora ele vai fazer uma visão expandida desse momento específico com relação à Babilônia. Existe uma relação íntima entre as duas Babilônias que são apresentadas aí. No capítulo 17, a Babilônia religiosa, e no capítulo 18, a Babilônia comercial. Elas são intimamente ligadas, porque são a mesma entidade, a mesma pessoa, a mesma Babilônia, só que vista de ângulos diferentes. Capítulo 17 olhando do ângulo religioso, e no capítulo 18 olhando do ponto de vista comercial. Grave nessa palavra. Comercial. Olhem o quanto as igrejas estão se tornando comércio. Tem franquia de igreja. Tem meta para ser cumprida pelos pastores. Tem comissionamento especial pelos resultados. Comércio. E aqui nós vemos um dos 7 anjos responsáveis pelo derramamento das 7 taças da ira de Deus. E ele está explicando para João. Vocês viram aquele anjo segurando o João? Está dando a explicação para o João o que está acontecendo. Ele está falando do juízo que já foi pronunciado contra a Babilônia. Quando foi pronunciado? Apocalipse. Capítulo 14, versículo 8. Só para a gente relembrar alguns pontos que já vimos. Seguiu-se o outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Está pronunciado, está estabelecido o juízo. Só que agora nós vamos entrar nos pormenores desse juízo. Capítulo 16, versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira.
Agora nós vamos detalhar esses acontecimentos que estão aqui pré-anunciados. Capítulo 17, versículo 1. E aqui começa o nosso texto. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aqui tem 2 textos que vão discernir 2 momentos deste juízo. Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O anjo vai mostrar isso. Vamos prestar atenção que isso vai ser demonstrado no texto. E o segundo aspecto está no versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Notem, volta no versículo 1 de novo. O versículo 1, ele está falando: mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O julgamento de quem? Da grande meretriz. E aí está se referindo a quê? Aquela meretriz que está dominando o anticristo, a besta. No versículo 7, por favor. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Que besta? A besta que destrói a meretriz, que é a Babilônia. A meretriz é a Babilônia. A besta é o anticristo. Tá? Para nós fazermos a conexão, perceba, nós temos do versículo 1 ao versículo 6, essa primeira parte, mostrar-te-ei. Do versículo 7 ao 18, dir-te-ei. São 2 aspectos que vão ser explanados nesse texto. Cheirando na caixa. Direito, por favor. Não, é aqui, ó. Está desligado. Lá atrás. Aí. Muito bem. Segundo aspecto. A Babilônia, que é a meretriz, é um sistema religioso. Desenvolvido por quem? Quem desenvolveu esse sistema religioso? Satanás. O sistema religioso é satânico, é maligno. Porque a estratégia de Satanás vai enganar o homem pela mentira. Porque Satanás é o pai da mentira. Eu sempre estou tocando nesse assunto. E repito, vamos somar as pontas das informações. Logo no começo da igreja é informado que muitos anticristos estão no meio da igreja. E falsos profetas estão tendo ação dentro da igreja. E nós temos quase 2000 anos de igreja, com anticristos agindo e falsos profetas atuando em seus púlpitos. E isso produziu um efeito de uma prostituta. E a igreja. Prestem atenção nisso. Não pensem que essa prostituta é outra pessoa, não. É a própria igreja. Vamos compreender essas informações. Essa estratégia é denunciada por Jesus, pelas suas parábolas, lá em Mateus 13. Eu só vou citar, senão não vai dar tempo de fazer tudo. A primeira parábola é a do semeador, onde o diabo come a semente que é lançada. Começa a igreja, a semente que é a palavra de Deus é lançada. Satanás começa a sua ação maligna e vai comendo a semente para que as pessoas não sejam salvas. Mateus que número? 13. Capítulo 13.
E isso corresponde a quê? A primeira igreja da Ásia, Éfeso. A igreja do primeiro século. Nós já estudamos isso, só estou relembrando onde está encaixando as coisas. Muito bem. A segunda parábola é do joio, onde os filhos do diabo são misturados no meio dos filhos de Deus, na igreja. A estratégia de Satanás vai aprimorando. Agora ele não só come a semente, ele pega seus filhos e mistura dentro da igreja. Daí a gente vai entender porque tantos acontecimentos de má compreensão, de mau testemunho, de manipulação satânica dentro dos membros da igreja. Porque tem filhos do diabo nesse meio. E aqui está ligado a Esmirna, a segunda igreja lá em Apocalipse capítulo 2. A terceira igreja, Pérgamo, está ligada à terceira parábola, o grão de mostarda, aonde os mensageiros são misturados. Observe a questão ficando crescente. O grão de mostarda que um homem plantou. Quem é esse homem? Constantino, quando ele nasceu na Igreja Católica Apostólica Romana. Fez a árvore, a maior religião do mundo, religião católica. E as aves vêm aninhar-se nessa árvore, que são os mensageiros do diabo, dentro da igreja. Que coloca o quê? A doutrina de Balaão. Vocês estão lembrando desses textos que nós vimos em Apocalipse 2? Muito bem. Daí nós chegamos diante da quarta parábola, a parábola do fermento, que representa a igreja de Tiatira, aonde demonstra o quê? O domínio papal, aonde a mensagem é misturada. E a parábola é assim: o reino dos céus, que a presente era, é semelhante ao fermento, e o fermento é o mal, que uma mulher, Jezabel, a meretriz, a Babilônia, tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. Levedou a massa, que é a igreja. Jesus é o pão da vida. E a sua doutrina é o bem mais valioso que a igreja tem. E de doutrina não se abre mão. Estão enxergando por que é importante a doutrina bíblica? Porque é a única coisa que garante que essa igreja seja fiel, firme, bíblica. Babilônia, a meretriz, é um sistema religioso que tem as seguintes características. Meus irmãos, essas características que nasceram a igreja romana, através da reforma, permearam as igrejas reformadas, que estão no mesmo rumo. Porque esta igreja que é citada no Apocalipse é uma igreja ecumênica, onde está todo mundo achando que está tudo muito bom. Por isso a pregação ecumênica ser tão forte. Porque precisa estar todo mundo junto com Satanás. Babilônia é a meretriz, o sistema religioso. E esse sistema religioso tem características. Versículo 1. E a característica da grande meretriz, que ela se acha assentada sobre muitas águas. Vamos observar essa primeira característica. Ela está sentada sobre muitas águas. O que é isso? Versículo 15 explica. Falou-me ainda as águas que viste. Hoje está explicando aqui.
onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Todo lugar onde tem a falsa religião. No mundo. Esta vasta multidão espalhada no mundo inteiro está fascinada, está dominada pela meretriz. E essa meretriz alega ser a noiva de Cristo. Ela fala que é a noiva de Cristo. Mas ela é perseguidora dos santos. Versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Meus irmãos, é só conhecer um pouquinho de história e vocês vão lembrar da Inquisição, dos concílios que desvirtuaram a doutrina de Cristo, dos mártires antes da tribulação, dos mártires dentro da tribulação. Essa meretriz está embriagada com o sangue dos filhos de Deus. O sistema é caracterizado por um cristianismo apóstata, por fornicação espiritual. Versículo 5. Na sua fronte achavas escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. É desse sistema religioso que nós estamos falando nessa noite, que não vai ficar impune. Não vai ficar impune nem quem dirigiu, nem quem comandou e nem quem frequentou. É disso que o texto está falando. Versículo 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os reis da terra, os que habitam na terra. Dominados. Essa é a igreja apóstata. Ela engorda as nações. Ela governa as nações. O sistema é caracterizado como condutor de negócios eclesiásticos, de riquezas, de influência. Versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, imundícias da sua prostituição. Aí nós vemos pastor com criação de cavalos, pastor fazendeiro, e a igreja mais rica da terra, a igreja católica, que tem mais propriedade nesse mundo. Apostasia. Eles vão ter que pagar o preço. E está aí. Está descrito detalhadamente esse preço a ser pago. Versículo 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações, línguas. É um negócio organizado, é mundialmente organizado. Está tudo sob o controle de Satanás. Obra-prima de Deus. Percebam as igrejas. As igrejas, o foco principal das igrejas não é adoração a Jesus Cristo, não é louvor, não é culto, é o homem, é programação gostosa, alegre, é um clube, é um palco de shows, é o homem no centro e não o Senhor Jesus. É humanismo, obra-prima de Satanás. Versículo 3.
Transportou meu anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher, a meretriz, montada numa besta escarlate. Notem, a meretriz, que é o sistema religioso, está montando o anticristo. Está fazendo o anticristo de montaria. Está governando, dando direção ao anticristo, está dominando o anticristo. A meretriz, que é a mulher, e a besta, elas são companheiras na maldade e na apostasia, no poder eclesiástico, no poder governamental, mas a meretriz monta a besta e cavalga, guiando a besta, bem como ela, a meretriz, quer, governando o quê? Os reis do Império Romano revivificado. Vamos entender um pouquinho isso. Portanto, o sistema é também condutor dos negócios políticos. Só que por esta razão será destruído pela besta e seu império segundo a vontade de Deus. O anticristo não vai aceitar o jugo da Babilônia em cima dele. Ele vai querer o poder. E aí vai começar a decadência. Versículos 16 e 17. Os 10 chifres que viste a besta, esses odiarão a meretriz, porque ela está cavalgando o anticristo. E o anticristo quer dominar, ele não está deixando, é ela que domina. E a farão devastada e despojada, e comerão as carnes e consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus, ó, a soberania de Deus, que realizem o seu pensamento, e executem a uma, e deem à besta o reino que possuem, até se cumpram as palavras de Deus. Então a besta se levanta e acaba com a meretriz, não aceita mais o jugo. O anticristo vai contra o sistema religioso. Por isso que apareceu lá a imagem de Buda caindo, apareceu lá a Praça de São Pedro caindo, o obelisco de Calígula lá caindo, símbolo de Baal. Está profetizado e vai acabar em nada. Versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. O julgamento da grande meretriz. Esse é o primeiro mistério, tá? Deixa eu ver aqui. Aí fala do mistério? Não. Vou ter que pegar aqui na minha Bíblia que eu grifei aqui, não está. Versículo 5, fala do mistério. Na sua fronte achava-se escrito o nome, um mistério. Esse é o primeiro mistério. O primeiro mistério que está sendo revelado. Após o julgamento da meretriz, que é o primeiro mistério, vamos compreender o segundo mistério. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Aqui já é o segundo mistério. O primeiro mistério está tratando com o julgamento da meretriz. O segundo mistério está tratando com a besta. Versículo 8. A besta que viste era e não é. A besta que vocês viram era e não é. Está para emergir do abismo. O que caiu? O Império Romano. Que era? Não é? Vai ser. Vamos ver. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era. E não é, mas aparecerá. Está falando do Império Romano. Ele vai ressurgir
sobre o comando do anticristo, da besta. Aqui nós vemos o cumprimento da profecia de Daniel. Daniel falou do Império Romano, do caminho da destruição. Ele falou, está profetizado lá atrás. A gente não vai poder entrar em detalhes das profecias de Daniel, estudando Daniel. Só estou falando que tem uma profecia que está cumprida. Versículo 11. E a besta, que era e não é, também é ele, o oitavo rei. Lembra dos chifres? Que surgiu um chifre pequeno no meio, que isso. Onde estava profetizado isso? Em Daniel. E procede do 7, caminha para a destruição. Profecia de Daniel. Embora a Babilônia ficasse às margens do rio Eufrates, o nome aqui faz referência à sede do ensino babilônico, à prática do ensino babilônico. Versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, a meretriz, a Babilônia, o sistema religioso, está sentada. São também os 7 reis. Que lugar é mundialmente conhecido como a cidade das 7 colinas? Como sede do Império de Cristo, aonde a besta anticristo governa e manipula as nações da terra, faz comércio dos seus reis. Então tudo leva direcionado a alguma coisa envolvendo a Igreja Católica. Começou ali, só que ela está ampliando. Vamos lembrar que a grande prática da Igreja Católica é uma prática de sincretismo religioso, sim, onde vai culminar numa grande religião ecumênica lá no final, que é essa. Certo. Mas a nascente, o ponto de comando chama-se Vaticano. Tá? Meus irmãos, vocês veem a seriedade de tudo isso? Vocês enxergam que nós temos aqui nessa cidade um pronunciamento todas as 6 horas da tarde do sistema religioso falso para todo mundo ter que escutar, querendo ou não querendo, em vários pontos da cidade? Aonde, se a gente pega a Bíblia e começa a discorrer e ver seus pontos de ensinamento, a máscara cai. E está tudo aqui. Nós só estamos somando, juntando os retalhos, as informações e fechando uma conclusão única. Eu não estou tirando de lugar fora da Bíblia. Eu não estou tirando de profecia de Nostradamus. Eu não estou tirando de nenhum lugar fora da Escritura e pronunciamentos proféticos dos homens de Deus e do próprio Senhor Jesus. Palavra de Deus. Creia ou não creia. Creia ou seja religioso. Creia, e quando eu digo religioso, hoje nós estamos 2000 anos de igreja, o sistema já comprometeu tudo, inclusive as igrejas evangélicas. Não pense não. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, aqui vai falar da igreja da reformada, da igreja da reforma, que é a igreja de Sardes. Só relembrando um ponto importante para nós que somos evangélicos, eu não gosto de me identificar como evangélico por causa disso.
Porque na verdade eu não sou evangélico, eu sou bíblico. Por quê? Aqui é a igreja de Sardes, que representa a igreja reformada. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, igreja reformada, que tens o nome de que vives, estás morto. Morto. Religiosidade. Crente ou religioso? Crente ou religioso? Que seu interior, seu íntimo responde: crente ou religioso? Aonde você está? Com quem você está? O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você é seu filho. Se não, nem durma essa noite. Procure acertar isso com Deus. Porque o futuro está decretado. E o juízo vai ser duríssimo e final. Que o Senhor nos ajude a depender dEle e a sermos mais que vencedores, porque Ele já venceu. Amém por isso? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor meu Deus, quanta misericórdia, quanta complacência, quanta longanimidade o Senhor tem tido para conosco e até mesmo para com a igreja. Sabemos que a tua igreja hoje é misturada, está todo mundo junto, os de Deus e os de Satanás. Mas o arrebatamento vai ter essa separação, Deus. Somente os seus serão arrebatados. E não tem sinal para isso, Senhor. E eu creio que são tão poucos que ninguém vai sentir falta. Por isso, ó Deus, eu clamo que tenhamos decisão correta hoje, com discernimento hoje, porque o futuro se aproxima e já está decretado. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama graça, ó Deus. Não por mérito, porque não temos, mas pela fé em Jesus Cristo, que se apresentou como Cordeiro de Deus. E é assim que desejamos conhecê-lo. Que os demais vão conhecer o leão da tribo de Judá. Para isso, ó Deus, que o amor de Deus, o Pai, que se manifestou em Jesus Cristo lá na cruz, o qual Jesus, o seu Filho, derramou superabundante graça, um favor imerecido sobre todos nós. E para nos guardar, nos conservar e nos dirigir, Deus do seu Santo Espírito, para sermos ensinados, consolados e fortalecidos. Assim oramos, agradecendo e clamando, nós, a Igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.